E a gente vai trazer agora no Cantantes Latinos, Geraldo Vandré. O que você sabe de Geraldo Vandré, nego? Caminhando e cantando, só isso. Já sabe uma coisa importante, tá bom. Sim. Essa música, eu só lembro, falo o nome dele, eu lembro da Dona Marlise, que foi minha professora de português no ensino médio, falando sobre, ou era literatura, não lembro, mas ela falando sobre essa música, falando sobre o que ela significava, né? Que na época da ditadura e tudo e tal. Só isso que eu lembro. Assim, eu ouço o nome e já vem a Dona Marlise e a música, sabe? Tipo, é um combo, assim, na minha cabeça. Essa música é uma aula, né? E minha mãe também. Minha mãe é... Que bom que era ensinado nas escolas, né? Porque talvez não seja mais, não sei como é que tá agora, mas que bom que isso era apresentado nas escolas e que era explicado o significado. É uma música que... o Geraldo Vandré não confirmou isso, mas que teria sido inspirado pela passeata dos 100 mil que aconteceu no Rio de Janeiro em 68 como protesto contra a ditadura. E, assim, virou um hino de luta contra a ditadura militar. Na verdade, ele negou isso, né, depois que ele voltou. Isso aí é uma história bem complicada, mas assim, ele negou, mas a gente vai mencionar a respeito disso logo depois, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa entrar, mas a gente precisa entrar de maneira mais... profunda. Mais profunda. Vocês ouviram Aroeira, de Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, vulgo Geraldo Vandré. E por que é o Vandré? Fala aí, eu achei engraçado. Eu acho maravilhoso isso, porque é meio que um diminutivo do nome do pai dele, né, que é José Vandregíselo. Vandregíselo, tem que ser muito criativo. Provavelmente conhecido como Vandré, né? Também, Muito provavelmente era conhecido como Vandré. Não vi essa informação, mas é bem provável, né? Mas existe uma coisa interessante a gente falar a respeito do nome que entra justamente naquilo que a gente começou a mencionar, né? Geraldo Vandré tem diversas músicas, ele nunca gostou de ser qualificado como cantor de protesto, mas a verdade é que ele tem diversas músicas de protesto, de fato. Ele não gostava de ser qualificado dessa forma porque ele também vê isso como um americanismo, né? Americanismo no sentido estadunidense, tá? Mas é o termo que é utilizado, americanismo, porque existia naquela época as músicas de protesto norte-americanas, né? Estadunidenses. Travando. Mas enfim, e aí ele teve diversas músicas nesse sentido, a gente mencionou para não dizer que não falei das flores, né? Que foi segundo lugar no festival em 68, perdeu para o Sabiá, do Chico, e que foi censurada logo depois e começou uma perseguição muito grande contra diversos artistas brasileiros, o Geraldo Vandré foi um deles, e ele teve que se exilar nessa época simplesmente para não morrer, no fim das contas. Existe aí uma dúvida se ele teria sido torturado ou não, porque ele passou a negar isso posteriormente. Só que nessa parte eu queria entrar. Do meu ponto de vista, existe maneiras e maneiras de você matar. A gente fez um programa especial de Victor Jara aqui e falou sobre a ditadura chilena ter matado o Victor Jara, ter executado ele no estádio do Chile, né? E Geraldo Vandré, para mim, inclusive, lembra muito Victor Jara. Lembra muito no estilo, lembra muito no tipo de música, nessa apresentação da injustiça social como um problema muito grande, como um problema que precisa ser enfrentado e que precisa ser enfrentado de imediato. Inclusive, os dois têm uma coisa em comum muito interessante que Geraldo Vandré fez uma música pro Che e Victor Jara também fez uma música pro Che. A do Geraldo Vandré chama Che, a do Victor Jara chama Samba del Che. Seria bem interessante. Mas assim, eu acho até o estilo dos dois muito parecidos. E embora a ditadura militar não tenha matado Geraldo Vandré, como pessoa, como ser humano, eu acho que matou como artista o personagem Geraldo Vandré. Porque depois de se exilar, por tudo que ele passou, pelos episódios de depressão, por toda a dificuldade que ele teve fora do país, e como eu disse, não se tem essa confirmação se ele foi torturado ou não, mas ele voltou sob um acordo, bem entre aspas, que é aquele acordo imposto, né, de que ele não poderia se apresentar no Brasil mais quando ele volta. E tem diversos relatos de amigos, pessoas próximas a ele, falando que quando chamava ele de Geraldo Vandré, falava, não me chame disso porque meu nome não é esse. Meu nome é o Geraldo Pedrosa de Araújo Dias. O Vandré morreu em 68. Isso. Então, assim, 8, né? é muito claramente uma pessoa que sofreu um episódio traumático muito forte. Ele passou 50 anos sem cantar, para não dizer que não falei das flores. Recentemente, ele está com 87 anos, agora está vivo ainda.
Recentemente ele chegou a cantar com a orquestra, eu não lembro se na Paraíba, acho que foi, que é a terra natal Ele dele, né? Ele é da Paraíba. É. Ele falou que cantou lá porque era João Pessoa. É. Porque foi lá. É. Ele só estava cantando porque era lá. Mas enfim, se você tem uma pessoa que é uma das maiores composições da sua vida, uma das maiores músicas brasileiras no fim das contas, uma música importantíssima para a nossa história, essa pessoa não cantou essa música por 50 anos, está muito claro que existe um episódio traumático muito, muito forte para essa pessoa. Então, eu acho, primeiro, não dá para julgar, não dá para discutir o comportamento dele em si, porque a gente não sabe pelo que esse cara passou. Mas assim, eu sou capaz de apostar que esse cara foi muito intensamente torturado para sofrer o que ele sofreu, para chegar a esse ponto traumático, assim, sabe, de Foi quase uma lavagem, né? Então, assim, mataram o Geraldo Vandré como artista, sabe? No fim das contas, foi isso que aconteceu. O que é muito triste, porque esse cara tem músicas fantásticas, cara. É muita, muita, muita música boa. E assim como faz falta pra gente as composições de Geraldo Vandré, que assim, a gente deu a sorte pelo menos de que existia um período muito curto, mas que ele foi muito eficiente em termos de produção, porque assim, ele fez muita, muita música fantástica. Mas infelizmente por um período muito curto, porque se a ditadura não tivesse matado esse artista pra gente, talvez a gente tivesse aí várias e várias outras coisas para apreciar, no fim das contas, né? Mas ouçam, assim, a gente vai ter o tempo, infelizmente, de passar só mais uma música e ainda assim quebrando... Vai cortar. E vai cortar na rádio, né? Espero que não corte nos podcasts. Mas ouçam quando vocês tiverem oportunidade aí, ouçam mais coisas de Geraldo Vandré. Eu recomendo Cantiga Brava, recomendo Ventania, Companheira, Porta Estandarte, que são músicas excelentes, mas eu quero finalizar, e eu acho que é merecido que a gente finalize, que a gente tem que ter a presença dessa música aqui. Eu quero passar Tchê, e que eu acho que é uma música de uma potência maravilhosa.